Vamos lá então para mais uma aula de História, fortalecimento do poder real. Complicadinho, assunto complicadinho aí, mas eu espero que vocês entendam. E caso vocês não entendam alguma coisa, sintam-se sempre livres para fazer perguntas, tá? Lá no sistema vocês podem fazer, pode usar o WhatsApp aí para fazer perguntas e vocês podem usar aqui os comentários do vídeo também para fazer perguntas e tirar suas dúvidas, tá? Então vamos lá. Basicamente, então, durante toda a Idade Média, os reis eles tinham pouco poder. Os reis eles mandavam pouco. Por quê? Devido às chamadas relações de suzerania e vassalagem. Suzerano é o senhor, vassalo é aquele que obedece ao senhor. Na qual os reis eles arrendavam as suas terras em troca de apoio militar, principalmente. Esse era um costume, esse costume de dividir as terras entre as pessoas em quem o rei confiava, digamos assim, ele era um costume dos alemães, dos germânicos que chama, né? Não eram alemães ainda, mas dos povos germânicos. Então os povos germânicos eles eram assim, eles tinham um líder militar, e esse líder militar, para garantir o apoio, a confiança dos seus coleguinhas, ele entregava para aqueles que conseguiam grandes feitos em batalha, por exemplo, ou para aqueles em quem ele confiava mais, ele entregava um pedaço de terra, certo? E aí o cara ele se tornava responsável por aquele pedaço de terra, uma forma de arrendamento. O rei, ele garantia que aquele cara, então, ele se tornava seu aliado, seu companheiro, tá? E esse companheiro, ele garantia ao rei que, em caso de guerra, ele iria para a guerra junto com o seu rei. Então esse cara, esse vassalo, ele era responsável tanto pela produção daquela terra, então pela agricultura, a pecuária naquela terra, e ele também era responsável por organizar as defesas daquele lugar. Então geralmente ele tinha ali alguns soldados, era ele que organizava o exército daquilo ali. Qual que é o problema dessa questão? O rei ele tinha o seu poder, certo? Esse aqui é o reino, tá? Aí o rei dividiu uma vez. Mas ele continua bastante poderoso, né? Mas esse cara aqui já tem um exército, o rei possui 4 exércitos ainda, 5, vamos dizer. O rei possui 5 exércitos. Mas aí ele dividiu mais uma vez o seu território. E mais uma vez. E mais uma vez. E mais uma vez. E acabou que o território do rei, que antes era uno, ele se tornou muito fragmentado, certo? Com vários pequenos pedaços. E cada um desses coleguinhas, ele tinha o seu próprio exército. E o rei também tinha o seu exército. A questão é, cada um desses exércitos, de cada um dos vassalos, e o exército do rei, separados, eles eram bem fracos, certo? Mas juntos eles davam um bom exército. A questão é que esses senhores, eles também poderiam se unir para enfrentar o rei. Então o rei, ele não tinha muito poder, porque esses senhores poderiam ser mais poderosos do que o rei se eles se unissem e em alguns casos, alguns desses senhores, eles conseguiam reunir um exército que sozinho, um desses caras era maior do que o exército do rei. Então o rei ele tinha pouco poder por causa dessa divisão de terras, tá? Na época também tinha grandes dificuldades de comunicação, certo? Então era difícil para o rei administrar todas as terras. Então ele dividia também para facilitar essa administração. Ele não podia estar em todo lugar, então ele escolhia alguém para mandar em cada um desses lugares, certo? Caso vocês se perguntem, mas então por que ele dividia? Além de ser um costume, também tinha essa questão de que o rei não podia estar em todo lugar. Então ele dividia para poder governar de maneira melhor. Mas se esses senhores de repente se voltassem contra o rei acabava perdendo seus poderes. Então o rei, durante toda a Idade Média, ele tinha poucos poderes, certo? Assim, seguindo lá, com as suas terras divididas, o rei também tinha o seu poder dividido. O poder vinha da terra, vinha da população que estava ali, certo? Com a fragmentação, fragmentava-se também o poder do rei. Porém, durante a Baixa Idade Média, alguns reis foram fortalecendo seu poder. Baixa Idade Média que é o período que a gente está estudando lá, que a gente viu o negócio do comércio, que a gente viu a peste negra, que a gente viu a movimentação lá das pessoas para a cidade, que a gente viu a criação das universidades, isso é tudo Baixa Idade Média, ano 1000, 1100 até 1500 mais ou menos. Então durante esse período, alguns reis foram fortalecendo o seu poder, certo? Com o apoio da burguesia,
aquele pessoal que enriqueceu, os donos dos bancos, por exemplo, lá que a gente já trabalhou em algum lugar aqui, esse pessoal que enriqueceu, eles começaram a financiar os reis, principalmente na formação dos exércitos. Tá? Isso é muito importante, porque nessa época aqui, os exércitos, eles não eram, a maioria dos exércitos não era profissional, então não eram lutadores, guerreiros profissionais, certo? Esses exércitos, eles eram geralmente de mercenários. Os mercenários é que eram os exércitos profissionais, então eles tinham que ser contratados. E isso quer dizer que eles ficavam do lado de quem era mais rico. Eles não tinham um sentimento de pertença, de defender o seu rei, de defender o seu país. Mas com o financiamento da burguesia, os reis conseguiram, primeiro, contratar exércitos maiores e, segundo, manter exércitos permanentes, exércitos profissionais. Eles podiam pagar um salário para que a única função daquele coleguinha fosse ser um membro do exército. Então ele se tornava um profissional da guerra, o que fazia dele melhor do que a maioria do exército medieval. O exército medieval, ele era composto por camponeses. Então olha lá o pessoal da agricultura, né? Os caras falavam assim, oh, vai ter guerra. Aí os caras, né, que eram vassalos, eles tinham jurado lá que eles iam ir para a guerra junto com o seu senhor, pegavam aquilo que eles tinham ali na fazenda, geralmente. As ferramentas de trabalho na fazenda se tornavam as armas de guerra, tá? Então você tem um exército profissional e, além disso, eles eram agricultores, então eles não eram guerreiros, né? Você tem um exército profissional que tinha equipamentos de guerra, que tinha treinamento militar, fazia toda a diferença. Mas para isso era preciso dinheiro. E os reis vão conseguir esse dinheiro com a burguesia. Deixa eu ver aqui, eu acho que... Só um minutinho. Esquece. Vamos seguir aqui. Certo. Então, com o acúmulo de poderes, os reis eles foram se tornando monarcas absolutos. Com o tempo, esses reis, com o exército, com a força militar, com o apoio da burguesia, eles foram adquirindo poderes, certo? Centralizaram a justiça nas mãos do rei. Então, era o rei que decidia disputas judiciais, né, de crimes e coisas assim, era o rei que decidia. O rei também formou seu próprio exército e criou moedas próprias. E esse ponto é o porquê que a burguesia ela apoiava os reis. Porque antes, como tinha vários senhores em vários pedaços de terra, também tinham várias moedas diferentes. Eu já expliquei isso em uma outra aula. Isso era complicado. Então você passava de uma cidade para outra e você tinha que usar uma moeda diferente. Isso era muito complicado para o comércio em si. Então a criação de uma moeda única para todo um país vai ser muito mais interessante para a burguesia. E é por isso que eles vão apoiar esses reis, a centralização do poder, tá? Mas ela só vai ser possível por causa dos exércitos. E aí esses reis vão acumular esses poderes, vão se tornar monarcas absolutos. São eles que vão mandar, eles que vão ser os reis de fato agora, sem a divisão dos poderes, com o poder centralizado na figura do rei, certo? Do coleguinha aí que usava a coroa. Começam a ser construídos os estados modernos. É aqui que vão começar a aparecer os países mais ou menos da maneira que eles são hoje, das fronteiras que eles têm hoje, certo? A França, Portugal, Inglaterra, que vão ser alguns dos primeiros a se organizar nessa época, eles vão se organizar aqui, certo? As fronteiras, o tamanho desses países que nós conhecemos hoje vão começar aqui. E aí nós temos a Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito entre a França e a Inglaterra e que foi de 1337 a 1453. Então, apesar do nome, ela durou um pouquinho mais de 100 anos, ela durou 116 anos, certo? Apesar de dizermos... Deixa eu só passar um caminhão aqui. Então, apesar de dizermos no senso comum que a guerra foi entre a França e a Inglaterra, esses dois países eles não existiam ainda na época, tá? Eram reinos e as divisões eram muito complicadas. Eles faziam parte de uma família, mas não de um país, tá? A Guerra dos 100 Anos se inicia então de uma disputa pelo trono da França entre os nobres ingleses e os nobres franceses. Morreu o rei da França lá e ele não tinha deixado nenhum filho, mas ele tinha um parente, que era o rei da Inglaterra. E aí o rei da Inglaterra falou, olha, então se eu sou rei aqui, eu era parente do cara lá, eu quero ser rei dos dois países.
Só que os franceses eles não aceitaram isso, tá? Não aceitaram que um estrangeiro tomasse o seu lugar. E a vitória final do conflito foi dos franceses, que expulsaram os ingleses dos seus territórios. Uma parte dos territórios que hoje são a França, eles eram dominados pela Inglaterra. E a guerra também contribuiu para a formação daqueles estados modernos, como eu falei. Delimitou as fronteiras dos países envolvidos. Então a França e a Inglaterra, depois da Guerra dos 100 Anos, vão ter aquela fronteira que tem hoje mais ou menos, certo? Enfraqueceu o poder da nobreza. Muitos nobres morreram na guerra e outros perderam as suas terras e as suas riquezas, o que acabou fortalecendo o poder do rei, né? Com menos gente para dividir o poder, fortalece-se aquele que consegue pegar, né? Naquele sentido que eu estava falando antes. E contribuiu para criar um sentimento de nacionalismo. Nós somos franceses, eles são ingleses, e vice-versa, né? Ou nós somos ingleses, eles são franceses. Um sentimento muito novo na época, porque o coleguinha, o cidadão, ele jurava fidelidade para um senhor e não para um país. Então ele não era um brasileiro, assim como ele não era um francês ou um inglês. Outro caminhão. Tá fácil hoje. Desculpa aí, pessoal. Não que eu tenha muita culpa também, né? Mas vou fazer o quê? Aparentemente o pessoal resolveu andar hoje de caminhão. Olha só, sexta-feira. Agora ele foi. Finalmente. Então esse sentimento de nacionalismo, de pertencer a um país, ele é novo nesse período. E com a Guerra dos 100 Anos ele vai ser potencializado. Porque vai criar um ódio entre as pessoas, certo? Entre os ingleses e os franceses, porque eles estão em guerra, eles não se gostam, né? E aí eles vão começar a ver as diferenças entre um e outros, e aí eles vão se sentir pertencentes a um país, certo? Nós nos sentimos mais pertencentes ao Brasil quando a gente sai do país. É ali que a gente percebe que a gente é brasileiro. O mesmo pode acontecer com a questão cultural. Se vocês forem lá para o litoral de Santa Catarina, por exemplo, vocês vão perceber que a cultura do pessoal lá do litoral ela é bem diferente da nossa aqui. E aí vocês vão se sentir mais pertencentes a essa região. É quando você entra em contato com o diferente que você percebe-se quem é, certo? E por último dessa aula de hoje nós temos as mulheres na Idade Média. Durante a Baixa Idade Média, então, a maioria das mulheres estava voltada para o casamento, que era arranjado pela família ou pelos senhores feudais. O casamento ele servia para criar alianças militares, certo? Então você casava, eu tenho uma filha, o cara lá tem um filho, mais ou menos da mesma idade, eles casavam e aí em caso de guerra os dois iam lutar juntos porque se fazia essa aliança, se fazia essa amizade através do casamento, tá? E esses casamentos eles eram arranjados, então não tinha, casava por amor, não. E já às vezes já era decidido quando tipo, nascia já se decidia, né? Se nascia mais ou menos na mesma época, já decidia, não, esse aqui, minha filha vai casar com seu filho lá. Ou muito novos, tipo 5, 6, 7 anos de idade, já se decidia com quem iria casar. Não se casava nessa idade, mas já decidia, já se prometia o casamento. Bem novos. Então esses casamentos eles eram arranjados, a mulher no geral não decidia com quem ia casar, era a família que decidia, né? O pai ou o senhor feudal também podia decidir. Podia nem ser o pai que decidia o casamento, então. Em geral, a família e o lar eram as principais funções da mulher, porém, isso não quer dizer que eram as únicas funções femininas. Na agricultura e no pequeno comércio familiar, as mulheres tinham tanta importância econômica quanto os homens, nem hoje em dia, certo? A mulher realiza várias atividades aí na agricultura também. E tem muitas fazendas que são tocadas apenas por mulheres. Enfim, então a importância econômica na agricultura e no pequeno comércio familiar, entre homens e mulheres, era o mesmo, certo? Se realizavam sem um ou o outro se perdia no trabalho. A produção de tecidos era função exclusiva das mulheres. Cerca de 20%, então 1/5 dos quase 300 proprietários de terras na França eram mulheres, então eram as mulheres que eram donas da terra. Aqueles senhores feudais que eu falei antes podiam ser senhoras feudais também. No caso aqui da França, mais ou menos uns 20%. Apesar de mais raro e de mais perigoso para algumas mulheres, também seguiram o caminho do conhecimento.
podendo falar até várias línguas, numa época em que ler e escrever era muito raro, ainda mais para as mulheres, elas eram, no geral, proibidas de aprender a ler e escrever, e elas também participavam de discussões sobre filosofia, teologia, literatura e outras áreas. Mas como eu falei, isso era um pouquinho mais perigoso para as mulheres, porque elas podiam ser caracterizadas como bruxas, certo? Olha, não, ela sabe demais, né? É muito inteligente, só pode que ela fez algum pacto aí. Então essas mulheres, elas podiam ser queimadas. As mulheres inteligentes eram as que pagavam o preço aí na época. Hoje em dia é o contrário, né? Olha só, que maravilha. Enfim, então era um pouquinho mais perigoso o caminho do conhecimento, mas ainda assim algumas mulheres seguiam por ele, aprendiam a ler e a escrever em várias línguas diferentes e a participar de certas discussões sempre que possível, né? Quando a vida delas não era ameaçada. Beleza, rapaziada? Como eu disse, esse é um assunto um pouquinho mais complicado para entender. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, façam, tá? Tanto no grupo do WhatsApp, no vídeo aqui ou lá no sistema lá, onde vocês acharem melhor. Se vocês não entenderam alguma coisa, façam as suas perguntas. No geral, é isso. Desculpa pelas interrupções aí. Porra, passou caminhão pra caramba. Mas enfim. Até.